Fala galera, beleza? Meus queridos futuros policiais penais do estado de Roraima. É com muita satisfação que eu estou aqui com os senhores nessa reta final de preparação para a gente detonar aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o professor Diogo Vitor, professor de informática aqui da Vale Concurso. E hoje nós estamos aqui no canal da Vale Concurso com a nossa famosa Semana Vale Tudo. Isso mesmo, Semana Vale Tudo, que foi feita especialmente hoje para os nossos candidatos aí do famoso concurso da PPRL, a Polícia Penal do Estado de Roraima aqui. Então, desse modo, na Semana Vale Tudo, nós aqui com base em uma análise, né, de acordo com a banca, de acordo com o seu edital, com a banca do seu concurso, com o próprio cargo que você está concorrendo, a gente selecionou aqueles quesitos, aquelas questões, aqueles pontos que a gente acredita que tem uma maior probabilidade de cair aí no seu concurso, de pintar na sua prova. E a gente agora está aqui na Semana Vale Tudo para mostrar isso para os senhores, para dar dicas pontuais nos assuntos que a gente acredita que é mais importante, para que a gente consiga, né, fazer com que você consiga colocar o X ali no lugar correto, que é o mais importante, e ganhar questões aí na sua prova, mesmo nessa reta final. E aqui a gente vai com um bizu certeiro, direto na veia, para tentar fazer com que você possa gabaritar a informática aí na sua prova da PPRR. Então eu sou o professor Diogo Vitor, seja muito bem-vindo à Semana Vale Tudo de Informática. A gente vai apresentar dicas aqui de informática para te ajudar nessa reta final de preparação. Sem mais delongas, então a gente já vai iniciar aqui as nossas dicas. E o primeiro assunto que eu separei para a gente tratar aqui é exatamente a segurança da informação, que está lá no seu edital, como você deve ter percebido. A segurança da informação é um assunto que vem sendo cada vez mais tratado por organizações, empresas e, consequentemente, pelas bancas de concurso, né? A informação ela tem ganhado cada vez mais uma importância no cenário no qual nós vivemos, né? Ela tem se tornado cada vez mais importante, inclusive para muitas organizações, a informação é o bem mais importante, né? De modo que esse bem, a informação, ela deve ser protegida também. E é isso que nós estudamos dentro da segurança da informação. Estudamos ataques, formas de proteger a informação para que ela possa ser resguardada, possa ser protegida, não possa ser roubada e utilizada de forma indevida, né? Principalmente na área de segurança pública, nas carreiras policiais, a segurança de informação é muito visada porque as informações dos meios policiais, dos órgãos policiais, elas são, de certa forma, informações importantes, né, muitas vezes sigilosas, que não podem ficar a Deus dará, ficar de qualquer maneira ali armazenados sem alguns requisitos mínimos de segurança. Por isso eles desejam, né, que os policiais penais, policiais militares, policiais civis já entrem na corporação com essa noção, aqui uma noção básica de segurança da informação. Então, por ser muito importante, ser muito visado, a gente já vai entrar nesse tema aqui agora. E dentro do tema, uma das principais coisas que a gente tem que ter uma noção é em relação a esses conceitos básicos aqui, que a gente pode chamar também de princípios básicos da nossa famosa segurança da informação. São os nossos princípios básicos. Algumas bancas ou alguns manuais chamam isso aqui de aspectos ou atributos da segurança da informação, mas de um modo geral a gente pode considerar que são princípios básicos aqui dentro da segurança da informação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quais são esses 4 princípios básicos. E para saber isso, eu tenho uma dica que é muito bacana para te ajudar a lembrar. É a famosa dica da dica. O que significa isso? Exatamente. A palavrinha dica aqui para a gente, cada uma das letrinhas da palavra dica vai ser a inicial de um dos princípios da nossa segurança da informação. Então, desse modo, a gente tem dica aqui, o D é de disponibilidade, o I de integridade, o C de confidencialidade e o A de autenticidade, que também pode ser chamado ou pode ser derivado por princípio do não repúdio ou irretratabilidade. Então, esses nomes aqui são os principais, são os 4 princípios básicos. Para a gente lembrar, basta escrever dica lá na sua prova. Se caiu uma questão sobre princípios básicos aqui da segurança da informação, basta escrever dica na sua prova que você não tem como errar esses princípios. Além desses 4 princípios básicos, algumas bancas e alguns, né, manuais, eles têm trazido um outro princípio, que é o princípio da legalidade, né?
legalidade. O princípio da legalidade simplesmente fala que as informações produzidas, os sistemas ali, eles devem estar de acordo com a lei, não podem ser contrários à lei. Então, de um modo geral, se a gente estiver, né, tratando desses 5 aspectos, a gente só aumenta um pouquinho a nossa dica para, em vez de ser simplesmente dica, vai ser uma dica legal, para a gente lembrar que tem todos esses 4 aqui, mais o princípio da legalidade. Então, se a sua banca perguntar, né, quais são os 4 princípios ali da segurança da informação, a gente vai usar o macete da dica, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Agora, se perguntar quais são os 5 princípios ou 5 aspectos da segurança da informação, a gente já vai usar o bizu da dica legal, além da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, a gente vai ter também a legalidade. Além de saber quais são esses, né, princípios ou aspectos aqui da segurança da informação, é muito importante também a gente ter uma noção do significado de cada um desses princípios. E é isso que a gente vai ver aqui, de um modo geral, o que é que significa cada um desses nossos princípios aqui da segurança da informação. A legalidade, eu já falei, que é basicamente, significa que a informação, o dado produzido, o sistema ali, ele deve estar de acordo com a lei, ele deve ser legal, ele não pode contrariar a legislação vigente aqui no país. E os outros 4 aqui que a gente viu que são os básicos, o que significa cada um deles? Então a gente começa com a disponibilidade, a nossa famosa disponibilidade. O princípio da disponibilidade, ou o aspecto da disponibilidade, ele garante que a informação estará disponível para ser acessada quando necessário. Então, essa é a ideia da disponibilidade. A informação ela vai estar disponível para ser acessada sempre que necessário. A gente tem que tomar um cuidado que esse quando necessário não necessariamente significa 24 horas por dia. Claro que temos muitos serviços que devem estar disponíveis sim 24 horas por dia, como por exemplo páginas web, a maioria delas devem estar disponível 24 horas por dia. Qualquer hora que o usuário tentar acessar, ela tem que estar disponível. Se o usuário tentar acessar e estiver fora do ar, significa que ela não está disponível, então feriu o princípio da disponibilidade. Muitos dados também, alguns servidores de empresas, de organizações, eles devem estar disponíveis 24 horas por dia. Qualquer momento que um usuário autorizado tentar acessar, ele tem que estar disponível. Se o usuário tentar acessar e der que está fora do ar, não conseguir acessar aquele arquivo dentro do sistema ou da rede da empresa, esse sistema feriu aqui a nossa disponibilidade. No entanto, tem alguns serviços que eles são projetados para funcionar somente em determinados horários, como por exemplo, muitos serviços bancários, funcionam em regra, por exemplo, de 7 às 19. Então, esse serviço ele foi projetado para estar disponível nesse horário. Durante esse horário, ele tem que estar disponível. Agora, se o usuário tentar usar esse serviço, por exemplo, a transferência comum bancária meia-noite ou de madrugada, e ele não conseguir realizar esse serviço, não tem nenhum problema, porque o serviço não foi projetado para ser necessário nesse período noturno, somente no período ali estipulado. Agora, se dentro do período aqui de 7 às 19, o usuário tentar acessar esse serviço, por exemplo, 3 horas da tarde, e o serviço estiver indisponível, ele não conseguir acessar, aí, mais uma vez, feriu a nossa disponibilidade. Então, a disponibilidade é o serviço estar disponível, como o nome diz, toda vez que o usuário quiser acessar, ele conseguir acessar aquele serviço ali quando for necessário. Quando a gente fala de disponibilidade, existe um ataque que é muito famoso, que é um ataque voltado para atacar, para ferir diretamente esse princípio aqui da segurança da informação, que é o nosso famoso ataque DOS, ou a sua variação aqui, DDoS, né? DOS ou o DDoS. O famoso DOS, que no inglês, né, vem do inglês, Denial of Service, que significa negação de serviço, ele é um ataque onde basicamente um atacante aqui, né, no seu computador, ele começa a fazer várias requisições para um servidor, por exemplo, um servidor para um serviço, sem fechar essas requisições, ele vai abrindo aquele monte de requisição sem fechar, vai abrindo aquele monte até que o serviço aqui, ele não consiga responder a essa quantidade de requisição, o serviço ou o servidor, e ele acabe caindo, acabe ficando fora do ar. Então, dessa forma, por preencher, por fazer uma quantidade muito grande de requisições, ele acaba tirando o serviço fora do ar, ele acaba atacando diretamente a disponibilidade do serviço. Depois que o serviço cair aqui e ficar fora do ar, quando um usuário autorizado aqui, um legítimo usuário, tentar acessar esse serviço, ele não vai conseguir, vai dar que o serviço está indisponível. Por quê? Porque o atacante aqui do DDoS, ou do DOS, do Denial of Service, ele conseguiu derrubar aquele serviço ali, conseguiu atacar a disponibilidade daquele serviço. A diferença do DOS para o DDoS é que no DDoS, que significa negação de serviço distribuída, né, Distributed Denial of Service, a diferença é que nós temos vários
máquinas, vários dispositivos aqui agindo em conjunto, de forma coordenada para atacar o servidor e não apenas um dispositivo. É muito mais comum atualmente, porque os servidores são muito potentes, em regra um só computador dificilmente consegue derrubar um servidor. Agora, vários dispositivos, vários computadores coordenados, ao mesmo tempo mandando requisições, pode sim derrubar um servidor e tirar um serviço do ar. Aí é muito comum os hackers fazerem isso com vários serviços do governo, né, vários sites do governo, para tirar o site do ar e atingir a disponibilidade daquele serviço. Serviço que era para estar disponível para os usuários legítimos acaba não estando devido a esse ataque aí do DOS. Então falamos de disponibilidade, falamos do DOS, a gente vai para o nosso próximo princípio aqui da segurança da informação, que é o nosso famoso princípio da integridade. E a integridade também é bem tranquila, a integridade está ligado com o conteúdo da informação, com o conteúdo da informação ser legítimo, não ter sido alterado. Então a integridade garante que as informações não foram modificadas entre o emissor e o receptor. Então, de um modo geral, por exemplo, num ambiente de envio de mensagem, a integridade vai garantir que a mensagem que foi enviada foi de fato a mensagem que chegou até o receptor. Ou a mensagem que você está recebendo foi de fato a mensagem que foi enviada pelo emissor. Ou no ambiente de armazenamento, por exemplo, garante que o dado que foi armazenado ali é o dado que de fato vai ficar disponível para ser acessado posteriormente. Que ninguém que não tem autorização vai ali alterar aquele dado de forma indevida ali. Isso é integridade, então, garante que as informações são íntegras, não foram alteradas no meio do caminho. Por exemplo, lá no seu serviço, ou como num órgão de segurança pública, você gerou um relatório ali e vamos supor que esse relatório foi armazenado no servidor da organização para que o seu chefe possa, né, acessar esse relatório no dia posterior. Se quando o seu chefe chegar para acessar um relatório no dia posterior, esses dados durante a madrugada, por exemplo, foram modificados, é porque esses dados feriram a integridade, o sistema foi ferido na sua integridade, não garantiu a integridade da informação. Então a integridade garante que os dados que você armazenou ali vão ser de fato os dados que vão ser acessados por outro usuário, que eles não vão ser modificados por pessoa não autorizada. Essa é a ideia da nossa integridade. Então a gente avança para o próximo princípio, que é a confidencialidade. Confidencialidade já está nessa ideia de confidencial, né, de alguma coisa ser restrita, e ela vai garantir apenas que apenas o emissor e o receptor conseguirão conhecer o conteúdo da mensagem. Então aqui tem a ver com o conteúdo da mensagem, proteger o conteúdo da mensagem, fazer com que o conteúdo da mensagem não seja acessado por pessoas não autorizadas. Somente pessoas autorizadas têm que conseguir acessar aquele conteúdo, entender aquele conteúdo, utilizar aquele conteúdo. Essa é a ideia da confidencialidade. Por exemplo, quando você envia uma mensagem, se alguém consegue captar essa mensagem no meio do caminho e ler a mensagem e entender a mensagem, ele feriu a nossa ideia aqui de confidencialidade. Ou se pessoas não autorizadas conseguem acessar o servidor da sua empresa e ler os dados que estão ali dentro, feriu o princípio da confidencialidade. Então, a confidencialidade muitas vezes é alcançada por meio de técnicas de login, por exemplo, vai exigir usuário e senha para acessar uma determinada informação e principalmente também por meio da criptografia. A criptografia, como a gente vê nas nossas aulas, né, é basicamente uma conversão, ela converte o texto ali, você tem aqui um texto, a mensagem que você quer enviar, ele converte essa mensagem para um dado, uma mensagem totalmente criptografada, em que ninguém entende o que está escrito ali dentro. Se alguém pegar e ler, não vai entender nada, porque ela está criptografada. E depois, quando chega lá do outro lado, o receptor ele vai utilizar um código aqui para decriptar a mensagem e transformar ela de novo na mensagem original para ele conseguir ler a mensagem. Então a criptografia garante a confidencialidade, garante que qualquer pessoa que pegar a mensagem no meio do caminho não vai conseguir acessar o seu conteúdo. Por mais que roube ali aquele pacote, não vai conseguir entender nada, não vai ter acessado esse conteúdo. Lembrando que a confidencialidade não necessariamente garante a integridade. Pode ser que a pessoa consiga captar a mensagem criptografada aqui no meio do caminho, ele não consiga entender nada, mas ele consiga modificar ela. Então, se o sistema permite que ele modifique ela, ele já está ferindo a integridade, porque quando o receptor for decriptar, provavelmente vai decriptar por alguma coisa diferente daquela que foi enviada. Então, integridade é garantir que a mensagem não foi modificada, confidencialidade é garantir que eles não conseguiram ler o conteúdo da mensagem ali. Essa é a nossa ideia. Entendido isso, a gente avança para o último princípio aqui, que é o nosso famoso princípio da autenticidade, né, como a gente vai ver também chamado de não repúdio, ou que deriva o princípio do não repúdio. A autenticidade está ligada com a ideia de que a informação foi produzida ou enviada por aquele que diz ser o autor ou o emissor da mensagem. Ela garante que quem enviou a mensagem é realmente aquela pessoa que diz que enviou a mensagem. Por exemplo, um exemplo bem clássico que fere aqui a nossa autenticidade é quando um hacker, um cracker, ele se
passa por outra pessoa, por outra instituição para te enviar uma mensagem. Por exemplo, o hacker finge que é o seu banco para te enviar uma mensagem ali para que você acredite e passe informações para ele. Então, quando uma mensagem chega falando que é do Banco do Brasil, mas na verdade não é do Banco do Brasil, por exemplo, é de um infrator, é de um atacante, essa mensagem ela não é autêntica, ela feriu a autenticidade. Então, o sistema que tem autenticidade, ele vai garantir que a mensagem que você recebeu, ela realmente foi enviada por aquele que diz que enviou essa mensagem, que não é uma outra pessoa se passando por ele. Essa é a nossa ideia. E ela deriva, como a gente viu, no subprincípio do não repúdio, muitas vezes considerado até sinônimo. Mas, na verdade, o não repúdio, ele diz respeito ao fato de que o usuário que enviou uma mensagem, ele não conseguir negar, não conseguir falar que não foi ele, porque o sistema vai registrar tudo aquilo ali e vai conseguir provar que foi ele que enviou. Então, muitas vezes, por exemplo, um usuário lá do seu serviço manda um vírus lá no sistema. Depois ele vai falar, não fui eu que enviei. Mas o sistema que ele garante o princípio do não repúdio, ele vai garantir que não tem como o usuário negar. Se foi ele que enviou uma mensagem, realmente vai estar registrado que foi ele que enviou e todo mundo vai saber que foi ele. Não tem como ele falar que não foi ele. Essa é a ideia do não repúdio e a autenticidade, garantir que se saiba quem de fato enviou uma mensagem, garantir que a mensagem realmente é enviada ou que a ação dentro do sistema é feita por quem disse que foi feita ali, por quem está registrado que foi feito. Então esses são os nossos 4 princípios aqui, lembrando da nossa famosa dica, né? DICA, dica, formamos as iniciais de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Além dessas noções básicas que a gente tem que ter em relação à segurança da informação, outros conceitos também que são importantes dentro desse tópico são os famosos conceitos do spyware, que a gente vai ver aqui, e do phishing, que é um ataque, inclusive, que fere a autenticidade. Começando pelo spyware, a própria palavra spyware já nos diz bastante. Spy aqui vem de espião, né? Do inglês vem de espião. Espião. E o ware aqui é uma simplificação de software. Então, spyware nada mais é do que um software espião, como a gente definiu para os senhores aqui embaixo. É um software espião. O software é o quê? Como a gente sabe, é um programa. Então, é um programa espião, um programa que vai ser instalado no computador ali do usuário que está sendo atacado pelo atacante, provavelmente de uma forma, né, escondida, sem que o usuário perceba, e esse programa vai ficar ali espionando as atividades e os dados desse usuário para enviar essas atividades para outra pessoa. Então, essa é a ideia do nosso spyware aqui, que você tem que levar para sua prova. Ele é o software espião. Ele costuma ser instalado no celular ou no computador, no dispositivo, né, do usuário aí, sem o consentimento do usuário. O usuário não quis que aquilo fosse instalado e muitas vezes ele nem sabe que foi instalado aquele software espião ali. E depois que ele está instalado lá, o que ele faz? Ele vai monitorar as atividades daquele usuário, tanto atividades online como offline. Nós temos vários tipos de spywares, né? Dependendo do tipo, alguns vão ficar focados mais em monitorar as atividades online, quais são os sites que ele acessa, quais os históricos de navegação, quais são os dados que ele está entrando ali em cada um desses sites, e outros vai monitorar mais atividades offline, alguns vai monitorar as duas, né? Quais são as fotos que ele tirou, quais são as atividades, os arquivos que ele abriu dentro do computador dele. Então, vai ficar monitorando as atividades do usuário para enviar esses dados, né, essas informações pessoais para um terceiro, que geralmente é o atacante, é aquele que instalou a informação. Então, ele usa o spyware para monitorar, para ficar controlando o que a pessoa está fazendo e muitas vezes para roubar informações preciosas dessa pessoa. Essa é a ideia do nosso famoso spyware, software espião. Avançando, a gente vai falar então do phishing. O phishing é um outro conceito muito importante dentro de segurança da informação. E o phishing no inglês, ele traz essa noção aqui, quando a gente traduz para o português, de significar aqui pescar ou pescaria. E a gente já vai entender por quê. Porque basicamente o phishing a gente vai ver que é uma técnica, é um ataque, é um tipo de ataque de crime cibernético, onde o usuário ele vai jogar uma isca ali para tentar fisgar o atacante, na verdade, né? O atacante, o usuário mal intencionado, vai jogar uma isca para tentar fisgar ali os usuários de bem, para tentar roubar informações dele. Então o phishing é uma técnica de crime cibernético. E essa técnica ela se baseia em quê? Em enganar as pessoas. Ele vai tentar enganar as pessoas para que essas pessoas mesmo compartilhem, entreguem para ele informações confidenciais, como, por exemplo, senhas e números de cartão de crédito. Então, o phishing, ele tenta enganar as pessoas para obter informações confidenciais, informações pessoais dessa pessoa, para depois usar essas informações para conseguir alguma vantagem, como, por exemplo, pegar dinheiro daquela pessoa ou fazer compras no nome daquela pessoa. Então, essa é a ideia do phishing. E o phishing está muito ligado com essa expressão aqui de engenharia social. Ele usa truques de engenharia social. O que é engenharia social?
digital? Basicamente é o engano pelo convencimento, a persuasão. Ele vai tentar persuadir a pessoa, convencer a pessoa de que ele é alguém confiável, para que a pessoa, confiando nele, possa entregar os dados para ele e fazer com que ele tenha essa informação e possa usar essa informação de uma forma maliciosa. É muito comum, por exemplo, um ataque muito comum de phishing, a pessoa se passar por uma instituição financeira, como por exemplo o seu banco. Ele finge que é o seu banco, te manda um e-mail fingindo que é o seu banco, dizendo lá, por exemplo, parabéns, você ganhou um crédito de R$1.000. Para ter esse crédito, para obter o crédito, faça login e clique em aceitar. E quando você clica lá no link para fazer login, ele te leva para uma página que é muito semelhante à página de login do seu banco, mas a URL a gente vai ver que é diferente, que não tem como usar mesmo URL, e nessa página de login, quando você entra lá com seu usuário e senha, na verdade, ao invés de estar logando no seu banco, você está passando essas informações para aquele atacante, para aquele usuário malicioso que usou o phishing ali contra você. Então, para a gente identificar o phishing na nossa prova, é bem tranquilo, porque muitas vezes lá na sua prova ele vai te dar um caso e você vai ter que identificar o que está acontecendo ali, que tipo de ataque é aquele, qual que é a situação que ele está descrevendo. Então, no phishing, que é um dos principais ataques que a gente acredita que pode pintar na sua prova, o ataque ele é realizado por meio de comunicações eletrônicas, ou seja, como e-mail ou por telefone. No nosso caso aqui no ambiente da informática, principalmente por e-mail. Então o phishing, ele vai realizar um ataque se comunicando com a pessoa por meios eletrônicos, principalmente por e-mail. Ele vai mandar e-mail geralmente para tentar enganar essa pessoa. Nessa comunicação, o golpista ele vai fingir ser quem? Um indivíduo ou uma organização de confiança. Ele vai fingir ser algum de seus amigos, ou uma organização que você confia, como, por exemplo, o seu banco, ou um site grande de compra, ou uma rede social para tentar roubar os seus dados ali da rede social. Então, ele vai fingir ser alguém confiável para, então, roubar suas informações. E o objetivo do phishing é o quê? Obter informações pessoais, informações confidenciais aqui do nosso usuário, como, por exemplo, credenciais de login, usuário e senha, ou números de cartão de crédito. Então, o objetivo do phishing não é diretamente pegar dinheiro da pessoa, fazer a pessoa te dar dinheiro. Não, é fazer com que ela te dê informações preciosas e depois o atacante vai usar essas informações para conseguir obter ali os seus desejos maliciosos, né? Como, por exemplo, obter vantagem financeira ilícita aqui. Entendido isso, a gente finaliza aqui as nossas principais noções sobre segurança da informação e a gente coloca aqui um adicional que é importante que vocês tenham uma noção também. Dentro da segurança da informação, a gente gostaria de mencionar esses dois tipos de certificados. Falando de certificado, que as bancas têm gostado muito, principalmente o Instituto OCP, tem gostado muito de cobrar certificado dentro das questões de concurso. Dentro do certificado, o que é mais importante a gente entender a diferença desses dois certificados aqui. O certificado, o que é? Basicamente, o certificado ele serve para certificar, para garantir alguma coisa para outra pessoa. Como, por exemplo, seu certificado da faculdade garante que você estudou vários anos ali, que você tem o conhecimento mínimo necessário. Passou por vários tipos de avaliações e foi aprovado. Então, o certificado serve para isso, para certificar, para provar que alguém é alguma coisa ou tem determinada característica. A gente tem dois tipos principais de certificados que é importante focar. O certificado digital EVSSL, que é um dos mais famosos aqui, inclusive é o padrão, e o certificado digital autoassinado, como a gente vai ver. No certificado digital EVSSL, a gente tem o que a gente chama de a validação estendida. Nesse caso, o nosso emissor do certificado, ele é um emissor credenciado, ele é uma autoridade credenciada, que a gente chama de autoridade certificadora. Então, essa autoridade certificadora, que é uma organização que praticamente vive ali, o objetivo dele, a finalidade dele é só ficar certificando mesmo pessoas, empresas, sites, ela vai ficar ali e a pessoa, quando quer, né, que a gente chama também de AC do inglês. Então, a pessoa, quando quer obter um certificado, vamos supor aqui, o João aqui, quando quer obter um certificado, ele vai solicitar a entidade certificadora, essa entidade certificadora vai fazer um monte de investigação, vai verificar se o João realmente é o João, ou se aquela empresa realmente é aquela empresa que ela diz ser, e depois de verificado tudo isso, ela vai emitir o certificado para o João, e o João vai poder usar esse certificado lá no site dele para provar para as pessoas que ele realmente é quem ele diz que seja, para que as pessoas possam confiar nele. Só que isso aqui ele tem um custo, né? Geralmente não é barato, porque essa empresa vive disso, então ela cobra para fazer essa investigação e para certificar as pessoas. Então, geralmente, é uma validação estendida, é uma pessoa, a pessoa que emite o certificado é uma pessoa diferente da pessoa que vai ser o dono do certificado.
Já no nosso, e por isso ele é verdadeiro e confiável, o EVSSL, porque ele é certificado por entidades confiáveis aqui. Já o nosso certificado digital autoassinado, ele foi uma alternativa que foi criada para o nosso certificado EVSSL devido ao fato do alto custo desse certificado. Como ele tem um custo maior, geralmente várias pequenas empresas, microempreendedores, eles não tinham uma condição de arcar com esse custo aqui. Então eles criaram essa alternativa de a própria pessoa, a própria pequena empresa, ela criar o seu certificado e assinar esse certificado, certificando que ela é quem ela diz que seja, né? Por exemplo, é como se eu mesmo emitisse certificado falando que eu sou graduado em informática, em engenharia da computação. Ou como se um site, ele mesmo emitisse certificado falando que ele é uma empresa que vem de venda, que trabalha com isso, com aquilo, mostra o endereço dele lá. Então, nesse aqui, certificado autoassinado, o dono e o emissor são a mesma pessoa. O próprio dono, ele que emite o certificado. E isso abre margem, né, garante aqui uma possibilidade de não ter que pagar para uma entidade aqui, né, certificadora, mas, de certo modo, também abre margem para golpes, né, para ser utilizado de forma maliciosa. Então, o certificado autoassinado, ele pode ser verdadeiro, sim. Uma pequena empresa que não tem condição, ela coloca informações verdadeiras ali e ela mesma gera o seu certificado, como pode ser também um certificado malicioso, né? Um atacante, uma pessoa, um usuário mal intencionado, ele gera um certificado falso, falando que ele é, por exemplo, uma empresa de venda, para enganar o usuário e tentar, na verdade, roubar dados, pegar dinheiro desse usuário. Então, muitas vezes, por exemplo, o atacante gera lá, eu sou a Magazine Luiza, eu sou a Casas Bahia, eu sou o Ponto Frio, finge que é uma loja grande para que você confie e realize compras ali, mas na verdade ele não é nada disso e vai tentar simplesmente pegar o seu dinheiro, pegar dados valiosos seus aqui. E muitas vezes ele utiliza, como a gente viu, o phishing ali, para enganar o usuário e fazer com que o usuário instale esse certificado autoassinado no seu navegador, porque uma vez instalado no navegador, o navegador passa a confiar nesse site. Inclusive ele pode trocar informações cifradas, criptografadas com esse site e trocar dados sensíveis, como dados pessoais, permite realizar compras com esse site sem emitir nenhum alerta de insegurança, porque tem o certificado ali que você instalou, pois foi enganado pelo atacante, pelo usuário mal intencionado. Então, entendido aqui os nossos dois tipos de certificados, lembrando que o certificado autoassinado pode ser utilizado também de forma maliciosa como um ataque aí dentro da segurança da informação. Agora sim a gente finaliza a segurança da informação e passa para o nosso próximo assunto, que é exatamente o nosso famoso assunto dos arquivos, que é um outro tópico também que vem caindo bastante em questões de concurso. As bancas têm gostado muito de falar de arquivos. E quando a gente fala de arquivos, uma das questões mais importantes que a gente tem que ter uma noção é em relação aos famosos nomes de arquivos aqui. Esses nomes de arquivos têm despencado em provas. Inclusive, a gente tem um outro vídeo aqui dentro do canal do Vale Concurso que fala só sobre nome de arquivos, com várias dicas sobre nome de arquivos. Se você quiser aprofundar um pouco mais, pode procurar aí no canal da Vale Concurso, né? Nossa dica aqui sobre nome de arquivos, que lá vai ter mais informações. Que a gente vai falar de um modo mais geral, devido ao tempo aqui também. E a ideia básica que a gente tem em relação ao nome dos arquivos é que, em regra, o nome dos arquivos ele é formado por duas partes. E essas partes elas são separadas por um ponto final, o nosso famoso pontinho final aqui. Então, a gente tem uma parte que vem antes do ponto, que a gente chama à esquerda do ponto, que a gente chama de nome base, podemos chamar de nome base, e a gente tem uma parte que vem depois do ponto, que a gente chama de extensão, é a nossa famosa extensão. Por exemplo, aqui, nesse exemplo, aula.txt, a gente teria que o nome base seria aula, e a gente teria que a nossa extensão seria txt. Alguns manuais, algumas bancas na área de informática consideram que o ponto também faz parte da nossa famosa extensão. Para a gente não faz diferença. Se a sua banca considerar tanto que a extensão é txt ou .txt, você pode considerar correta, né? Se ela te der a opção lá, por exemplo, qual que é a extensão desse arquivo, txt ou .txt? As duas opções estariam corretas aqui, não vale aprofundar nessa diferença. Eu disse que, em regra, é formado por duas partes, porque, de um modo geral, a nossa famosa extensão ela é opcional. É muito provável, é bem possível, na verdade, melhor dizendo, a gente ter nomes de arquivos sem extensão. Não tem nenhum problema. A extensão ela tem uma função muito típica dentro do nome do arquivo, que é indicar qual que é o tipo de dado que é armazenado nesse arquivo. Porque nós temos vários tipos de informações. Nós temos arquivos de imagem, arquivos de áudio, arquivos de vídeo, e cada um desse tipo, em regra, ele utiliza uma extensão relacionada a ele para indicar qual que é o tipo de informação que está armazenado dentro daquele arquivo. Então, a gente sabe que é possível
possível armazenar praticamente qualquer coisa dentro de arquivo. Praticamente tudo no computador é armazenado através de arquivo. Como eu mencionei, a gente armazena foto, vídeo e imagem ali, né, de um modo geral, arquivo de texto, a gente armazena arquivo de configuração, arquivo executável que representa nossos programas. Então, para cada um desses tipos de informação, a gente tem uma extensão específica que é utilizada para indicar qual que é o tipo de dado que está armazenado dentro daquele arquivo. E essa é a função da extensão dentro do nosso programa. Quando a gente está falando em relação à extensão, o que é importante você ter uma noção é você conhecer os principais tipos de arquivos que existem e as extensões relacionadas a esse tipo de arquivo. Como, por exemplo, você tem que saber que TXT é uma extensão que indica um tipo de arquivo de texto. Já a extensão, por exemplo, MP3 é uma extensão que indica um tipo de arquivo de áudio, né? Já a extensão MP4 é uma extensão que indica um tipo de arquivo de vídeo. Por fim, a extensão, por exemplo, JPG ou JPEG, PNG, são extensões que indicam tipos de arquivos de imagens, né? E a gente tem ainda a nossa famosa extensão EXE, que indica arquivos executáveis, que são os nossos famosos programas aqui do Windows, né? E a gente tem também, por exemplo, o nosso famoso LNK, que é a extensão que indica atalhos, arquivos que são do tipo atalho aqui, que só indica o caminho para um outro arquivo dentro do computador. Então, essas extensões, por exemplo, esses principais tipos de extensões, a gente tem que ter isso bem gravado, e é bom você dar uma revisada nos tipos de arquivo que existem, as extensões relacionadas a cada um deles, porque pode aparecer questões no seu concurso cobrando aí os tipos de extensão relacionados com o tipo de arquivo. Entendida essa noção, a gente avança agora para fazer algumas considerações em relação ao nome base aqui que a gente tem que fazer. E eu gostaria de fazer para os senhores, que a gente julga mais importante, duas considerações em relação aos nomes base dos arquivos aqui. E essas considerações a gente vai fazer tanto em relação ao ambiente Linux quanto ao ambiente Windows, porque esses dois ambientes caem na sua prova. E essa questão de arquivos pode ser cobrada dentro do conteúdo aqui de sistemas operacionais. Então, a gente vai já apresentar essas duas características, tanto no ambiente Linux quanto no ambiente Windows, uma do lado da outra, para que a gente já possa fazer a comparação e você já ter uma visão geral aqui de como isso é tratado nos dois ambientes. Fica muito mais fácil cair questão sobre isso na sua prova, tanto no Linux quanto no Windows, eu tenho certeza que você não vai errar. Então, a gente começa, as duas características que a gente vai analisar aqui, em relação à diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas, que a gente chama de case sensitivity, e também em relação aos caracteres que são proibidos de estarem nos nomes de arquivos. Começando pela primeira característica, que a gente chama de case sensitivity, ou diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, a gente tem que o Linux, os sistemas operacionais Linux de um modo geral, eles são sistemas case sensitive. O que significa isso? Eles são sensíveis ao case, eles são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas, ou seja, eles fazem a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Uma letra maiúscula é diferente de uma letra minúscula nos sistemas Linux. Então, o sistema Linux, por exemplo, ele representa um A maiúsculo com um código diferente que ele utiliza para representar um A minúsculo. Então, um A maiúsculo tem um código, um A minúsculo tem outro código diferente, então ele considera que essas duas letras, esses dois caracteres, são caracteres diferentes. Isso quer fazer a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, então, lá no nosso famoso Linux, esses nomes de arquivos aqui, vale.txt só com V maiúsculo, vale com tudo minúsculo e vale aqui com tudo maiúsculo, seriam considerados nomes diferentes. São três nomes de arquivo diferentes, porque ele faz diferenciação. Um V maiúsculo aqui é diferente de um V minúsculo, um A maiúsculo é diferente de um A minúsculo e assim por diante. Então, no Linux a gente tem essa diferenciação. Já quando a gente vem para o ambiente Windows, a gente tem o sentido oposto. Em regra, o ambiente Windows ele é um ambiente case insensitive. Também podemos falar que ele é não case sensitive, ou seja, ele não é sensível ao case, ele não é sensível à diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Desse modo, a gente tem que no Windows, letras maiúsculas são iguais às letras minúsculas. Então, já no nosso Windows, ele representa um A maiúsculo e um A minúsculo com o mesmo código, né? Para ele, essas duas letras aqui são consideradas a mesma letra. Uma letra maiúscula é considerada idêntica à sua correspondente em minúsculo. Então, no Windows, por mais que graficamente ele faça a diferença, ele mantenha a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, tecnicamente, por trás dos panos, ele considera tudo igual. Um A maiúsculo para ele é igual a um A minúsculo na hora de analisar os nomes de arquivos aqui por trás dos panos, né? Então, já no nosso Windows, a gente teria, como ele é case insensitive, que esses três nomes aqui, vale só com V maiúsculo, vale com tudo minúsculo e vale com tudo maiúsculo, seriam nomes iguais, nomes equivalentes, porque ele não faz diferença. Um V
maiúsculo e um V minúsculo, para ele é a mesma coisa. Um A maiúsculo e um A minúsculo, para ele é a mesma coisa. E o que é que isso tem de consequência para a gente? A principal consequência que a gente tem é que a gente sabe que não podemos ter arquivos com nomes iguais no mesmo local, como, por exemplo, na mesma pasta de um sistema operacional. Então, lá no nosso Linux, como ele é case sensitivo, ele faz diferenciação, nós poderíamos ter muito bem esses 3 arquivos dentro da mesma pasta, vale.txt, vale.txt e vale.txt. Ele ia considerar como nomes de arquivos diferentes, então permitiria esses 3 arquivos coexistirem na mesma pasta, porque ele faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Já no Windows, como ele não faz essa diferenciação, ele é case sensitivo, a gente teria que esses nomes são considerados iguais, não poderíamos ter esses 3 nomes de arquivos em arquivos diferentes dentro do mesmo local, da mesma pasta no nosso Windows aqui, porque são considerados nomes iguais. Entendida essa ideia, a gente passa para a nossa segunda consideração. E a segunda consideração é em relação aos caracteres que são proibidos nos nomes de arquivos. Eu gostaria de focar principalmente no Windows. Por quê? Porque no nosso Linux a gente tem que o único caractere proibido, em regra, é somente a nossa barrinha comum aqui, que é a barrinha tombada para a direita, porque ela tem um uso bem específico, ela representa o diretório raiz, representa o separador de caminho de arquivo, enfim, no Linux o único caractere proibido por padrão é a barrinha para a direita. Como é só um caractere, isso nem é muito cobrado em concurso, porque é muito fácil, bem tranquilo acertar isso aqui. Então o que a banca gosta de cobrar mesmo em relação a caracteres proibidos é os caracteres proibidos no ambiente Windows. Por quê? Porque no ambiente Windows a gente tem nada mais, nada menos que 9 caracteres que são proibidos. A gente tem a barra para a esquerda, barra para a direita, barra vertical, as aspas duplas, o sinal de menor, o sinal de maior, o interrogação, que é a nossa perguntinha, o asterisco e o 2 pontos. Todos esses caracteres são proibidos de terem nomes de arquivos no Windows. Aí você pode estar pensando, mas professor, aí complicou. Eu já tenho tanta coisa para estudar, como é que eu vou gravar todos esses 9 caracteres aqui que não pode ter em nome de arquivo no Windows? É para isso que a gente está aqui, para facilitar a sua vida e ajudar você nessa reta final, trazendo várias dicas e vários bizus muito valiosos. E por isso que eu apresento para os senhores o bizu do baseado com I aqui para a gente. Que é isso, professor? Mas eu estou concorrendo aqui para entrar na polícia penal, você vai falar de baseado? Calma, você tem que entender. A gente tem que contextualizar e por isso eu contextualizarei para os senhores. O bizu do baseado, que é um bizu importantíssimo, que você não pode ir para a prova sem ele, ele diz o seguinte: os nomes de arquivos no Windows são nomes de arquivos decentes, corretos, e por isso eles não podem ter baseado. Então eles não podem ter nenhuma das letrinhas do baseado aqui. Qualquer uma das letrinhas do baseado que tiver no nome de arquivo no Windows vai fazer com que esse nome seja inválido, não esteja correto. E cada uma das letrinhas aqui da nossa palavra baseado, lembrando que é baseado com I, né, porque no português o correto é baseado com E, mas para a gente aqui o bizu é baseado com I de interrogação e não é de exclamação. Então, cada uma das letrinhas vai indicar um tipo de caractere que não pode ter no nome de arquivo. Como, por exemplo, o B do baseado seria as nossas barras. A gente não pode ter qualquer tipo de barra, tanto para a esquerda, para a direita, quanto na vertical. O A aqui do nosso baseado seria as aspas duplas, né? As famosas aspas duplas. Lembrando que só uma aspa, a aspa simples ou apóstrofe, como eles dizem, é permitido. Só que as aspas duplas que não podem ter. A gente tem o S, que significa setas ou sinais, também muitas pessoas chamam de sinais de maior e menor aqui pra gente. Tanto o maior quanto o menor não pode ter, tanto para um lado quanto para o outro, não pode ter a setinha aqui de maior e menor no nosso nome de arquivo. O I, como a gente viu, é baseado com I e não com E, é de interrogação, né? O nosso sinal de perguntinha não pode ter em nome de arquivo. O A aqui é de asterisco, não pode ter asterisco, e o final aqui, o DO, é de 2 pontos, não podemos ter 2 pontos também em nossos nomes de arquivos no Windows aqui. Então caiu questão lá sobre nome de arquivo no Windows, para você saber qual o nome que é válido, qual que não é, ou qual que contém um caractere proibido, basta você escrever baseado com I lá no cantinho da sua prova, eu tenho certeza que você vai lembrar dos caracteres proibidos e não errará esse tipo de questão aí no seu concurso. Beleza? Então a gente avança agora para o nosso próximo assunto, que é o famoso assunto de internet e intranet. Quando a gente vai falar de internet e intranet, é muito bom a gente saber a diferenciação entre essas duas redes, saber quais são as características que são iguais, semelhantes e quais são diferentes. E é por isso que a gente vai focar aqui somente nessas características principais. Então a gente apresenta primeiro a nossa famosa internet. Internet vem de International Network, né, uma rede internacional, ou, em outras palavras, uma rede mundial. Então a internet é a nossa famosa rede mundial de computadores. É a internet que permite que um computador no Brasil se conecte, por exemplo, com um computador na China. Se o seu computador no Brasil está com
comprando um computador na China, provavelmente é por meio da internet, porque ela não tem essa restrição física, ela é formada pela conexão de computadores ao redor do mundo inteiro. Entendido que é a nossa rede mundial de computadores, as outras características que são importantes a gente entender é que a internet ela é baseada aqui na nossa pilha de protocolos TCP/IP, protocolos esses, inclusive, que a gente estuda um por um lá nas nossas aulas dentro do nosso curso. Mas aqui basta você ter a noção que ela é baseada nessa pilha de protocolos TCP/IP, ela é construída sobre essa pilha de protocolos. E ela fornece para o usuário, ela permite que o usuário implemente lá vários tipos de serviço. Você tem lá dentro da internet o serviço de páginas web, o serviço de correio eletrônico, o nosso famoso e-mail, serviço de streaming de vídeo, como por exemplo lá no Netflix. Você tem os mais variados tipos de serviço, voz sobre IP, né? E esses tipos de serviço que a gente também estuda dentro do nosso curso, esses são os mais variados possíveis. Esses são serviços baseados aqui, como eu mencionei, na pilha de protocolos TCP/IP. Então, essas são as características básicas. Mas, além dessas características, duas outras características principais que a gente tem que ter uma noção sobre a internet é em relação à restrição quanto às pessoas que podem utilizar essa rede e a restrição quanto ao espaço físico. Em relação às pessoas que podem utilizar essa rede, a gente tem que a nossa famosa internet, ela é uma rede pública. Isso significa que qualquer pessoa pode usar essa rede. Basta, né, que a pessoa contate lá um ISP, que significa Internet Service Provider, ou traduzindo por português, provedor de serviço de internet, para que ela se conecte à internet. Então, em regra, o nosso ISP, o provedor de serviço da internet, como a gente tem vários NET, tem vários operadores de telefonia que fornecem esse serviço, esse provedor de internet ele já está conectado à rede mundial de computadores. Quando uma pessoa quer se conectar à rede, basta ela contactar a um ISP, que o ISP vai levar essa conexão até a casa da pessoa, fazendo com que a pessoa também esteja conectada na rede mundial de computadores. Então, não tem nenhuma restrição. Qualquer pessoa no mundo inteiro pode se conectar à internet, à rede mundial de computadores, porque ela é uma rede pública. Essa é a característica que a gente tem que levar para a prova. E, além disso, em relação ao espaço físico, a gente tem que ela é uma rede sem restrição física. Ela é uma rede global. Ela não está restrita a um apartamento, a uma cidade, a um país. A internet abrange o mundo inteiro. Então, ela não tem restrição física aqui, como a gente mencionou. Entendida a internet, a gente passa para as características da nossa famosa intranet, para a gente saber o que é igual e o que é diferente em relação a essas redes. Então, a intranet, a primeira noção que a gente tem que ter é que ela é uma rede análoga à nossa famosa internet. Então, ela é uma rede análoga. Muitas vezes, a banca do seu concurso vai falar para você que a intranet é uma rede totalmente diferente da internet. Isso está errado. Ela vai falar para você que a intranet utiliza protocolos totalmente diferentes da internet. Também está errado. Ou vai falar para você que a intranet fornece serviços ali, os serviços da intranet são totalmente diferentes dos serviços da internet, o que também está errado. Porque a nossa intranet ela é uma rede análoga à internet. Então, ela utiliza a mesma pilha de protocolos TCP/IP, a mesma pilha que é utilizada na internet, é utilizada também na intranet, pilha de protocolos, e a gente tem os vários tipos de serviços. Os mesmos serviços lá da internet também podem ser implementados na intranet. Então, ela vai fornecer lá, por exemplo, um serviço de correio eletrônico, nosso famoso e-mail, serviço de páginas web, serviço de armazenamento online. Os mesmos serviços que podem ser implementados na internet podem ser implementados também na intranet. Mas qual que é a diferença, então, dessas duas? Se até agora tudo é semelhante. A diferença é exatamente as duas características que a gente apresentou aqui embaixo, em relação aos usuários que podem utilizar essa rede e em relação ao espaço físico que ela ocupa. Em relação às pessoas ou aos usuários que podem utilizar essa rede, a gente tem que a nossa intranet, lembrando que a gente está falando da intranet, ela é uma rede privada. Ao contrário da internet, que a gente viu que é uma rede pública, a intranet é uma rede privada. O que isso significa? Somente pessoas autorizadas podem acessar essa rede. Não é qualquer pessoa mais. Agora, somente pessoas autorizadas que podem usar essa rede. A gente vai ver que geralmente uma intranet está ligada a uma organização, uma empresa. Então, em regra, somente os funcionários e colaboradores dessa empresa é que vão poder acessar os serviços ali internos, os serviços da nossa famosa intranet aqui. Então, ela é uma rede privada. Geralmente, ela utiliza, inclusive, login e senha, usuário e senha, para poder acessar o serviço da rede ali, para mostrar que ela é privada. Já a nossa rede intranet, em relação ao espaço físico, ela é considerada uma rede interna a uma empresa ou organização. Então, ela é fisicamente restrita ao ambiente de uma empresa e de uma organização. Enquanto a internet é mundial, a intranet ela é restrita ao ambiente de uma empresa e organização aqui para a gente. Então, de um modo geral, a gente tem aqui, né, essa ideia básica entre intranet e internet aqui para a gente. E a noção que a gente tem é que a nossa famosa intranet ela é uma rede
análoga à internet. A intranet ela não é totalmente diferente da internet. Ela é análoga, as estruturas, os serviços, os protocolos são semelhantes. No entanto, ela tem duas diferenças básicas. A diferença em relação à restrição geográfica e a diferença em relação à restrição de usuários. Em relação à restrição geográfica, a gente tem que a internet, que é a nossa rede mundial, ela é sem restrição, ela é uma rede mundial de computadores. Já a intranet, ela é restrita ao local físico da empresa. Ela está restrita ali ao ambiente corporativo da empresa. Já em relação à restrição de usuários, a gente tem que a internet é uma rede pública. Qualquer pessoa pode usar, pode se conectar a essa rede. Já a intranet é uma rede privada. Somente pessoas autorizadas, geralmente funcionários e colaboradores da empresa, é que vão poder ter acesso a essa rede e os serviços que ela implementa ali. Quando a gente está falando de intranet e internet, é importante mencionar uma outra expressão que muitas vezes pode pintar na sua prova também, que é uma expressão muito interessante, que é a expressão extranet, que geralmente vem acompanhando a intranet ali. E o que significa extranet? Extra já tem essa noção aqui de externo, né? De algo que ultrapassa alguma coisa. Então, ela pode ser entendida como uma extensão da intranet, da nossa famosa intranet, que é a nossa rede restrita fisicamente ali. Ela é uma extensão no sentido de abranger o quê? Dispositivos externos ao espaço físico da nossa intranet. Porque a intranet, a gente viu que ela é restrita aqui ao ambiente físico da empresa. Só que muitas vezes, algum colaborador, ou até mesmo algum administrador da empresa, ele estava fora do ambiente da empresa, vamos supor que ele estava viajando para outro país aqui, ele está aqui conectado à internet e ele precisava acessar, ele esqueceu para trás algum documento que ele está lá dentro de um servidor na intranet. Ele precisava acessar esse documento. Já pensou se ele tivesse que voltar de novo para o Brasil para acessar esse documento, para entrar dentro da empresa, para depois voltar lá para o exterior de novo para apresentar esse documento para a pessoa? Então eles perceberam que muitas vezes seria interessante, por mais que essa rede seja uma rede privada, permitir um acesso a ela por pessoas que estão fora do ambiente físico da empresa aqui. Os serviços continuam sendo prestados aqui dentro, os servidores estão tudo aqui, só que ela permite um acesso por pessoas que estão fora do ambiente físico dessa empresa. Esse ambiente de que uma pessoa fora do ambiente físico da empresa acessando o serviço cá dentro da intranet é a nossa famosa extranet. Então, por exemplo, uma pessoa conectada na internet, fora do ambiente físico da empresa, ele usa a estrutura da internet para acessar um serviço lá dentro da intranet, um serviço interno da intranet, mesmo estando fora do ambiente restrito ali, isso é chamada a nossa famosa extranet. Então, lembrou desse conceito aqui? Uma pessoa fora da empresa acessando um serviço interno da intranet, a gente vai ter a nossa extranet. Lembrando que não tem nenhum problema de a sua intranet estar conectada à internet aqui, desde que ela tenha os mecanismos de segurança para impedir que qualquer usuário da internet acesse lá. Somente pessoas autorizadas. Continua sendo somente pessoas autorizadas. Vai exigir, por exemplo, um login sem algum critério de segurança. No entanto, vai permitir que pessoas autorizadas, mesmo estando fora do ambiente da empresa, consigam acessar esses arquivos, esses serviços lá dentro. Entendida a nossa extranet, a gente avança para o nosso próximo assunto, que é, a gente já caminhando para o final, é o nosso famoso assunto de periféricos, que é um assunto lá dentro de hardware, de computador, de conceitos básicos de computador, que também está sendo muito visado por bancas e questões de concurso. Quando a gente fala de periféricos, a principal noção que a gente tem que ter em relação aos periféricos é a classificação desses periféricos em dispositivos de entrada e saída. E nesse tipo de classificação, a gente tem três classificações possíveis, três espécies possíveis de periféricos. A gente tem os periféricos que a gente chama de entrada ou só de entrada. A gente tem os periféricos que a gente chama de saída ou só de saída. E a gente tem os periféricos que a gente chama de híbridos, que são periféricos de entrada e de saída. Como é que a gente faz essa classificação? É bem tranquilo, a gente vai ver. Então, os dispositivos ou periféricos de entrada, eles são dispositivos que enviam dados para onde? Para dentro da máquina. Para dentro da máquina. Então, a setinha está saindo do dispositivo e entrando dentro da máquina. E um bizu, como a gente vai ver, para descobrir se um dispositivo ele é de entrada ou saída, é você fazer o desenho aqui do seu CPU, do seu gabinete, ou do seu CPU, do seu processador aqui. Você faz o desenho lá do seu processador e você vai analisar a setinha. Se o dispositivo aqui, ele envia informação para dentro da máquina ou para dentro do CPU, ele só envia informação para dentro, ele nunca recebe, ele vai ser um dispositivo de entrada. Por exemplo, o teclado, que é um exemplo clássico de dispositivo de entrada, ele é um dispositivo que quando o usuário pressiona as teclas ali, ele vai enviar os comandos para dentro do computador. Então, o dado vai estar sempre saindo daqui e indo para dentro do computador. Ele nunca recebe nada de volta.
Já pensou se o computador também pudesse mandar mensagem aqui, as teclas começassem a subir sozinha ali na sua mão? Né? Seria muito esquisito. Então ele é um dispositivo que só envia dados para dentro do computador. Como a setinha só sai do dispositivo e entra no computador, ele é um dispositivo de entrada. Lembra que a gente tem que ter como referência o computador ou o nosso CPU aqui, o gabinete ou o CPU ali, que vai ser a nossa referência, né? Se estiver entrando a setinha nele, vai ser um dispositivo de entrada. Se estiver saindo, a gente vai ver que é um dispositivo de saída. O mouse também, toda vez que você move ou clica, ele está mandando informação para dentro do computador, para dentro do CPU, ele nunca recebe informação. O nosso famoso scanner também é um exemplo. Toda vez que o usuário vai digitalizar um documento ali, uma foto, um documento escrito, né? Ele vai estar pegando esse documento e mandando para dentro do computador. Ele sempre pega dado e envia para dentro do computador. O computador não consegue enviar nenhum dado de volta para o usuário aqui. Também, da mesma forma, o nosso famoso microfone. O microfone, ele capta a sua voz, que chega aqui para ele pega essa voz e manda para onde? Para dentro do computador, para que o computador, por exemplo, possa mandar essa informação para uma comunicação telefônica pela internet, por exemplo, uma comunicação de voz sobre IP, ou numa videoconferência. Então, o microfone, ele nunca recebe nada do computador. O microfone, ele não emite áudio para você, quem emite áudio é a caixa de som, né? O microfone, ele só capta a sua voz e manda para dentro do computador, para que o computador possa processar. Então, como está saindo do dispositivo a setinha, entrando no computador, entrando no CPU, a gente tem que são dispositivos de entrada. Pelo outro lado, entendido isso aqui, fica fácil entender o que são os dispositivos de saída, né? Dispositivos de saída são aqueles dispositivos que atuam no sentido contrário. Ao invés de enviar informação para dentro do computador, o dispositivo de saída, eles vão receber informação do computador. Nesse caso aqui, a informação vai estar saindo agora do CPU ou do computador e indo em direção ao dispositivo. A setinha vai estar no sentido contrário. Então, os dispositivos de saída, eles transmitem o resultado de uma computação para o usuário ou para outro computador. Por meio deles, o computador envia dados para o mundo externo. Então, é o computador enviando dado para o mundo externo agora. O dado está saindo do computador. Como está saindo do computador, vai ser um dispositivo de saída. Lembrando mais uma vez que a nossa referência aqui é o nosso CPU, ou o nosso gabinete aqui, né? Estou desenhando o nosso processadorzinho aqui. Então, ele que é a nossa referência. Se a setinha estiver entrando para dentro dele, vai ser um dispositivo de entrada. Se a setinha estiver saindo dele, vai ser um dispositivo de saída. Por exemplo, a caixa de som aqui, caixinha de som, a setinha sai do nosso processador. O processador, o CPU, ele manda o som para a caixa de som para que a caixa de som possa emitir para o mundo externo. A caixa de som, ela não capta som, ela nunca manda informação lá para dentro. Ela só recebe informação. Então, é um dispositivo de saída. O monitor simples também da mesma forma. O monitor simples, ele só recebe imagem para exibir para o usuário. Ele nunca manda informação aqui para dentro do processador, ele só recebe informação do computador para exibir para o usuário. Da mesma forma, a nossa impressora simples, aquela que só imprime, que não é multifuncional, ela vai ser um dispositivo de saída, porque ela só recebe o que é para ser impresso, ela só recebe o arquivo para ser impresso e imprime para o usuário. Ela recebe para ser impresso e imprime para o usuário. Ela nunca manda dado de volta aqui, nunca manda arquivo de volta ou informação para dentro do CPU, em regra. Os dados só saem aqui para ser impresso lá para o nosso usuário. Essa que é a nossa noção dos dispositivos de saída e os principais exemplos aqui. E por fim, como a gente mencionou, a gente tem os nossos famosos dispositivos híbridos, né? Que são os nossos dispositivos tanto de entrada quanto de saída, também chamados de dispositivos de entrada e saída. Esses dispositivos, eles são aqueles que permitem o tráfego de dados, de informação nos dois sentidos. Eles permitem tanto receber informação do nosso computador, fazer com que a informação saia do computador e vá em direção a eles, como eles também conseguem enviar dados de informação para dentro do computador, fazendo com que a informação entre no computador. Então, são dispositivos tanto de entrada, porque eles mandam dados para dentro do computador, quanto de saída, porque eles recebem dados que saem do computador para o mundo externo. Então, eles permitem tanto o envio de dados para dentro da máquina, do nosso computador, quanto o retorno de dados processados da máquina para o usuário. E os dois principais exemplos são o nosso monitor touchscreen e a nossa impressora multifuncional. Aqui, por exemplo, mais uma vez, o nosso ponto de referência é sempre o nosso CPU. Se você considerar o dispositivo, vai inverter tudo na sua cabeça, né? Porque o dispositivo de entrada é aquele dispositivo que a setinha sai dele e entra no computador. Se você considerar ele como referência, você vai achar que a setinha está saindo dele, então ele é um dispositivo de saída. Mas na verdade não, você considera o nosso CPU como referência. Então você está entrando no CPU, é dispositivo de entrada. Se está saindo do CPU, é dispositivo de saída. Se está entrando e saindo, é dispositivo de entrada e saída. Então a nossa impressora multifuncional, por exemplo, ela permite tanto, né, escanear, digitar
digitalizar documentos, mandando aqui documentos para dentro do computador, funcionando como dispositivo de entrada, como ela também permite que o computador mande arquivos para serem impressos nela aqui, funcionando como um dispositivo de saída. Então, ela funciona tanto como dispositivo de entrada quanto de saída. Já o nosso monitor touchscreen também, ela permite tanto funcionar como dispositivo de saída, recebendo as imagens aqui que o CPU manda para ela, que o processador processou, manda a imagem para ela exibir para o usuário. Como ela é touchscreen, toda vez que o usuário clicar na tela aqui, ela vai mandar também um comando para ser processado aqui para dentro da nossa máquina, para o nosso processador. Então, ela permite tanto que funcione como dispositivo de saída, que vai receber a imagem do computador, como dispositivo de entrada, que vai mandar comandos para dentro do computador, para que possam ser processados lá. Então, esses são os nossos famosos dispositivos de entrada e saída. Monitor touchscreen e a nossa impressora multifuncional. Os dispositivos de armazenamento também, de um modo geral, são considerados dispositivos especiais que podem ser considerados dispositivos de entrada e saída, porque tanto o computador consegue mandar informação para o dispositivo de armazenamento, como um pendrive ou um HD, quanto o dispositivo de armazenamento também consegue mandar informação para ser processada pelo nosso CPU. Então, essa aqui é a ideia, é colocar no centro o nosso computadorzinho, o nosso gabinete ou o nosso processador, colocar ele no centro aqui, ele ser a referência e a gente fazer a setinha. Toda vez que a setinha estiver saindo do nosso dispositivo aqui, da nossa máquina, do nosso computador, vai ser um dispositivo de saída, por exemplo, um monitor simples, ele só recebe imagem. Toda vez que a setinha estiver entrando no nosso computador, como aqui no caso do teclado, vai ser um dispositivo de entrada. No mouse também está entrando somente um dispositivo de entrada. Já se essa setinha está nos dois sentidos, permite tanto entrar quanto sair informação, vai ser um dispositivo de entrada e saída, como nossa impressora multifuncional. Que, por exemplo, a webcam, um exemplo que eu não mencionei, a webcam é um dispositivo de entrada, ela só capta a imagem, funciona como um microfone, só que para pegar a imagem. Ela só capta a imagem e joga para dentro do computador, ela nunca recebe nada de volta. Como o dado está saindo do dispositivo e entrando no computador, é um dispositivo de entrada, como a gente viu aqui nas nossas classificações. Então, pegando esse bizu aqui de sempre considerar o computador ou o CPU como ponto de referência, fica muito fácil a gente acertar questões aqui em relação a periféricos, dispositivos de entrada e saída. E agora, para finalizar, a gente vai falar do último assunto, o nosso último tópico aqui dentro dessas dicas preciosas para a sua reta final da semana Vale Tudo aqui, que é exatamente os nossos pacotes de escritórios, tanto o Microsoft Office quanto o LibreOffice estão no seu edital, e a chance deles caírem na sua prova é muito grande. As chances, eu diria que são enormes, né? Porque esses assuntos, eles não têm só caído, eles têm despencado em questões de concurso atualmente, principalmente em questões de carreiras policiais aí. Então, dentro desse ambiente de pacote de escritório, qual é a noção que a gente tem que ter? A primeira noção é que a gente tem que saber que, como um pacote de escritório, um pacote, ele é, na verdade, não é um programa só, ele é um conjunto de programas. Então, tanto o Microsoft Office, que é o pacote de escritório da Microsoft, ele vai ser um conjunto de vários programas de escritório, quanto o LibreOffice também vai ser um conjunto de vários programas de escritório. A gente tem que saber as diferenças básicas entre os dois, como, por exemplo, tem que ter a ideia de que o Microsoft Office ele é um pacote de escritório da Microsoft, por isso ele é um pacote proprietário, né? Em regra, o código dele é fechado, as pessoas não têm acesso ao código de programação que foi usado para construir os programas que compõem ele. Em regra, também ele é pago, né? As pessoas têm que pagar por uma licença para utilizar esse programa. Já o LibreOffice, ele é um pacote de escritório no mundo do software livre, o código dele geralmente é aberto, dos programas que o compõem, as pessoas têm uma comunidade de programadores que desenvolvem ali, ajudam a melhorar esses códigos, esses programas, e ele também é um pacote de escritório gratuito, você pode baixar lá diretamente do site oficial deles, instalar no seu computador e começar a usar sem ter que pagar nada. Então, essas são as diferenças básicas. Além dessas diferenças básicas, a gente tem que ter uma noção também dos principais programas que compõem. A gente vai apresentar aqui os 3 principais programas de cada um desses pacotes. Não são só esses, existem outros programas, como por exemplo, programa gerenciador de banco de dados, programa para desenho, mas esses são programas acessórios. Os principais mesmo que são mais cobrados em questões de concurso são esses 3 tipos de programas aqui que a gente vai apresentar para os senhores. A gente tem um programa processador de texto, tanto no Office quanto no LibreOffice, o programa de planilha eletrônica e o programa de apresentação de slides. Então, o que a gente tem que entender em relação a esses programas? A primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é
cada um desses tipos de programa dentro de cada um dos pacotes. Qual que é o processador de texto do Office, qual que é o processador de texto do LibreOffice, do Microsoft Office e do LibreOffice, qual que é o programa de planilha eletrônica do Office e do LibreOffice, qual que é o programa de apresentação de slides do Microsoft Office e do LibreOffice. É isso que a gente vai começar a fazer. Então, como processador de texto, a gente tem que o processador de texto do Microsoft Office é o nosso famoso Word aqui, que geralmente é representado pela cor azul, por exemplo. Já o processador de texto lá do LibreOffice é o nosso famoso Writer aqui. Então, o Writer é o correspondente do Word dentro do LibreOffice. Muitas questões de concurso, muitas vezes perguntam isso. Qual que é o correspondente do Word lá no LibreOffice? É o nosso famoso Writer, porque eles têm finalidades semelhantes. Assim, os dois são processadores de texto, né? Da mesma forma que se você abrir tanto um quanto o outro, você vai ver que a interface deles são muito parecidas, os comandos são muito parecidos, porque eles são programas equivalentes. Só que o Word é o processador de texto lá do Microsoft Office, do pacote de escritório da Microsoft, já o Writer é o processador de texto lá do pacote LibreOffice. Já quando a gente fala de programa de planilha eletrônica, a gente tem que o programa de planilha eletrônica do Microsoft Office é o nosso famoso Excel. O Excel, que é o programa de planilha eletrônica do Microsoft Office, geralmente representado pela cor verde. Já quando a gente vai para o ambiente Calc, o equivalente a ele, para o ambiente LibreOffice, melhor dizendo, o equivalente ao Excel seria o nosso famoso Calc. O Calc ele é o programa de planilha eletrônica do ambiente LibreOffice aqui, do nosso ambiente software livre. Por fim, quando a gente está falando de apresentação de slides, a gente tem que o programa de apresentação de slides do Microsoft Office é o nosso famoso PowerPoint. Já o programa de apresentação de slides do LibreOffice, melhor dizendo, é o nosso famoso Impress aqui. Então, o Impress é o equivalente do PowerPoint lá no LibreOffice. Ambos trabalham com apresentações de slide. Entendido isso aqui, quais são os nossos programas? Uma outra noção bem importante que a gente tem que ter é a noção de quais são as principais extensões utilizadas pelos arquivos desse programa. Já adianto que esses programas não utilizam somente essas extensões, eles aceitam, eles trabalham com outras extensões, mas eles têm uma extensão que é a principal, que é a extensão padrão para os seus arquivos. E é essas extensões que são mais importantes da gente ter em mente aqui para levar para a nossa prova. Então, por exemplo, quando a gente está falando de Word, começando no ambiente Microsoft Office, o processador de texto deles a gente viu que é o Word, e a extensão padrão do Word é a nossa famosa extensão DocX aqui. Até 2003 era só Doc, depois de 2003 eles acrescentaram esse X aqui na extensão padrão dos arquivos do Word, porque eles melhoraram, fizeram uma melhoria nesse tipo de arquivo que é trabalhado, colocando alguns conceitos de XML ali. Então, para você lembrar qual que é a extensão do Word, você tem que partir da ideia de que o Word trabalha com documentos de texto. Então, quando você lembra que o Word trabalha com documento de texto, fica fácil lembrar que Doc ou DocX é a extensão padrão do Word, Doc de documento de texto que é trabalhado no Word. Já quando a gente vem para o Excel, que é o programa de planilha eletrônica do Microsoft Office, a gente tem que a extensão padrão dele é o XLSX. Da mesma forma, até 2003 era só XLS, depois de 2003, a partir da versão de 2007, eles fizeram uma melhoria nesse formato e acrescentaram um X aqui para indicar que é o XLS melhorado, com algumas noções de XML nele aqui. Então, o que significa que o nosso XLS? Ele está basicamente falando para você. Planilha eletrônica em inglês vem da expressão spreadsheet, que começa com S. Então, XLS é basicamente Excel, XL de Excel, e o S aqui de spreadsheet. Excel spreadsheet, ou seja, planilha eletrônica do Excel. Por isso que o formato de arquivo é XLS, ou XLSX atualmente, né? Excel spreadsheet, planilha eletrônica do Excel. Está praticamente falando para você aqui qual que é o arquivo que ele se refere. E por fim aqui o mais fácil de todos, a gente tem que no ambiente aqui Microsoft Office, quando a gente está falando de apresentações de slide, o programa é o PowerPoint e a extensão padrão dos seus arquivos é o famoso PPTX. Até 2003 era só PPT, atualmente eles acrescentaram o X para representar essa melhoria que foi feita no formato. E o PPT já está praticamente falando para você, né? PowerPoint aqui. Já está praticamente falando PowerPoint, então é muito difícil errar extensão padrão do arquivo PowerPoint aqui. PowerPoint, extensão padrão PPTX. Entendida a extensão padrão dos arquivos aqui, ou dos programas do Microsoft Office, a gente passa para a extensão padrão utilizada pelos programas do LibreOffice. O LibreOffice ele tem uma particularidade que ele utiliza um formato de arquivo muito especial, que é o Open Document, o formato Open Document. Por isso, uma das características dos formatos aqui do LibreOffice é que todos os seus formatos eles vão iniciar em regra com esse OD. OD que significa Open Document, que é uma alusão ao formato de arquivo que eles utilizam. Então, o que vai mudar é somente o finalzinho aqui para a gente. Aí fica muito fácil. Por exemplo, ODT vem de Open Document Text.
T aqui de texto em inglês. E qual dos programas que trabalha com o texto dentro do LibreOffice? É o nosso famoso Writer aqui. Então, o ODT, Open Document Text, é a extensão padrão do Writer. Já quando a gente está falando de planilha eletrônica, a gente tem que o formato padrão é o ODS. S de quê? Spreadsheet. Spreadsheet é planilha eletrônica em inglês. Então, Open Document Spreadsheet, ou seja, Open Document planilha eletrônica. É o formato padrão aqui do nosso Calc. O S de Spreadsheet, quem trabalha com Spreadsheet, com planilha eletrônica é o Calc. ODS vai ser a extensão padrão do Calc. Por fim, a gente tem aqui, quando a gente está falando de apresentação de slide, a apresentação em inglês é Presentation. Presentation começa com P. Então, a gente vai ter que é OD, como todos começam com isso, e um Pzinho aqui no final para indicar que é um formato de arquivo de apresentação de slide. Quem trabalha com apresentação de slides no LibreOffice é o nosso famoso Impress, então o formato padrão do Impress é ODP. Então é muito tranquilo, ODT, olha só a última letra, T de text, texto em inglês, quem trabalha com texto é o Writer, então ODT é o formato padrão do Writer. ODS, S de Spreadsheet, quem trabalha com planilha eletrônica, que é Spreadsheet em inglês, é o Calc, então ODS é o formato padrão do Calc. ODP, P de Presentation, quem trabalha com apresentação de slides no LibreOffice é o Impress, então o ODP é a extensão padrão do nosso famoso Impress aqui. Entendido aqui essa noção, a gente já conheceu quais são os principais programas, tanto no Office, no Microsoft Office como no LibreOffice, a extensão padrão de cada um deles. A gente vai passar para as considerações finais, para a gente encerrar a nossa dica. Em relação aos pacotes aqui de escritório, é muito importante você, pelo menos, ter uma noção geral da interface de cada um desses 3 programas que a gente apresentou, tanto no ambiente Microsoft Office quanto no ambiente LibreOffice. Só que, por exemplo, vocês vão perceber que aqueles programas ali que são equivalentes, a interface deles são muito parecidas. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui a interface do Word e a interface do Writer. Vocês vão ver que são muito semelhantes, inclusive os comandos são praticamente os mesmos aí. Alguns elementos são comuns a ambos os programas. Então, quando você estuda um, automaticamente você já tem noção para os 2 programas ali. E, de um modo geral, tem alguns elementos na interface que são comuns para todos os programas do pacote de escritório. Como, por exemplo, a gente tem a nossa famosa barra de títulos, que é essa barrinha aqui na parte superior, que é utilizada para indicar tanto o nome do documento atualmente aberto, do arquivo aberto, como o nome do programa que está utilizando esse arquivo. Esse elemento gráfico aqui, ele está presente em todos os programas do Microsoft Office, assim também como todos os programas do LibreOffice. Você tem aqui no Microsoft Office, né, a barra de ferramentas de acesso rápido, que está presente também em todos os nossos, aqui na verdade pega tudo isso aqui, está presente em todos os programas do Microsoft Office, são um atalho para os comandos mais utilizados. Você tem aqui a faixa de opções, que está presente também em todos os programas do Microsoft Office. Aqui embaixo você tem a barra de status, que está presente em todos os programas do Microsoft Office. Lá no LibreOffice também você tem a barra de status na parte inferior de todos os programas, que é uma barrinha que vai simplesmente mostrar informações adicionais sobre o documento aberto, como o número de páginas, o número de slides, ou permitir também alterar aqui o zoom, a visualização aqui do seu documento. E no meio aqui, o que mais vai mudar é essa área central aqui, que é a área de conteúdo. Essa área, por exemplo, no Word e no Writer, vai simular folhas de papel, porque eles trabalham em regra com documento de texto. Já no Calc vai simular aqui uma tabela, né? Uma estrutura dividida em várias linhas e colunas, no Calc e no Excel. Já lá no PowerPoint e no Impress, essa área central aqui de conteúdo vai simular os slides que estão sendo construídos pelo usuário. Então, no geral, a gente tem uma lista de comandos na parte superior, a barra de status no final, a barra de títulos lá no topo da janela, e o que muda mesmo é só mais o centro aqui. Então, é importante você ter essa noção, você estudar aqui, né, as principais partes que formam a interface desses programas, conhecer principalmente, por exemplo, a faixa de opções, que são os principais programas, os principais comandos que são disponibilizados dentro do programa, estudar aqui as abas, né, que compõem, ou as guias que compõem a faixa de opção, ver qual que é o tipo de comando que pertence, que faz parte de cada uma dessas guias aqui, como, por exemplo, a página inicial, ela agrupa ali os comandos voltados com a formatação do conteúdo do seu documento. Então, toda vez que você vê uma guia página inicial ou início dentro do nosso Microsoft Office, você pode ter certeza que ela vai agrupar aqui comandos voltados com a formatação. Então, é bom você ter essa noção e estudar e ver qual que é o tipo de comando que compõe cada uma das guias ali, e a gente apresenta isso no nosso curso.
Aqui já é a interface do Writer. Veja que ela é bem semelhante ao Word, né? Simula as folhas de papel, porque os dois são processadores de texto. Temos a barra de status aqui em cima. Temos a barra de título lá aqui embaixo, né? Melhor dizendo, a barra de status fica na parte inferior. Já a barra de títulos fica lá na parte superior e serve para a mesma coisa, para mostrar o nome do documento, do arquivo aberto e do programa que está utilizando esse arquivo. Aqui em cima a gente tem um conjunto de comandos, né? Que é fornecido por esse arquivo. Por padrão, o nosso Microsoft Office utiliza aquela faixa de opções que separa os comandos em guias. Já o LibreOffice, ele separa os comandos em diversos menus aqui. Em vez de utilizar guias, o padrão é que eles utilizam menus aqui para separar esses comandos. Aqui, da mesma forma, é bom você dar uma analisada em cada um desses menus e ver os tipos de comandos que compõem, que faz parte de cada um desses menus. Essa ideia básica da interface é importante, porque as bancas têm cobrado cada vez mais noções mais práticas, que o usuário saiba de fato utilizar ali, né, o programa na prática. Então, para finalizar, falando especificamente de dois programas, né, do Excel e do Calc, que são os programas de planilha eletrônica. Dentro desses programas é muito importante você dar uma olhada nas funções, você estudar aqui as principais funções que existem, tanto lá no Excel quanto no Calc. E você vai ver que as funções são muito semelhantes. E estudando para um, automaticamente você já está estudando para o outro, porque 90% das funções são as mesmas. Uma função, geralmente, que existe no Excel, ela vai estar lá presente no Calc também, e assim por diante. Ela vai ter o uso bem semelhante. Então, quando você entende função nenhuma, automaticamente você entende para o outro. Como, por exemplo, aqui, eu trouxe alguns exemplos de funções que são importantes. A função soma, que é utilizada para somar dois ou mais números. Você utiliza soma e passa aqui entre parênteses, separando por ponto e vírgula, os números que você deseja somar. Por exemplo, se eu quiser somar 3 com 5, eu utilizo soma 3, ponto e vírgula 5. Eu vou somar 3 com 5 aqui. Então, a gente tem essa função também, conte-se, que é uma função para contar se tiver atendido um determinado critério, uma determinada condição. Então, aqui você passa o intervalo de célula e você passa depois a condição que você quer que seja atendida. Por exemplo, conte-se, eu quero contar aqui de A1, né, minha célula A1, até a célula A8, dentro desse intervalo aqui. Eu quero contar a quantidade de célula que tem um valor maior do que 5. Então, eu vou colocar aqui, conte-se. Aí aqui eu vou passar entre parênteses, seria aqui na frente, mas para não evitar aqui o espaço. A1 até A8, ponto e vírgula, lembrando que a condição geralmente vem entre aspas duplas, maior do que 5. Então, eu vou contar as células no intervalo de A1 até A8 que tem valor maior do que 5. Então, aqui ele vai retornar como resultado para mim, essa, ele vai retornar o valor 3. Ou seja, ele contou 3 células aqui dentro do meu intervalo que tem um valor maior do que 5. Então, essa é uma função muito utilizada também para contar quantas células atendem aqui uma determinada condição. Conte-se. Outra função muito utilizada é a famosa contar vazio. E esse é o mesmo nome tanto no LibreOffice quanto no Calc também, todas aqui que eu mencionei. E nessa aqui você só passa o intervalo que você deseja e ele vai te retornar o número de células que estão vazias dentro desse intervalo. Por exemplo, se eu utilizasse contar vazio de A1 até A8, ele ia me retornar 2, porque a célula A3 e A4 estão vazias. Então, somente 2 células nesse intervalo que estão vazias. Então, ele ia me retornar como resultado o número 2 aqui, que é a quantidade de células que estão vazias. Por fim, a gente tem uma outra função também que eles estão gostando muito de cobrar, que é o def num dec. O def num dec é uma função para arredondar um número, só a apresentação do número por uma certa quantidade de casas decimais. Então, por exemplo, você tem um número lá muito grande, como esse aqui tem 3 casas decimais, mas poderia ter 5, 6, 10 casas decimais. E você quer exibir esse número somente com 2 casas decimais. Você quer arredondar ele para 2 casas decimais. Então, você pode usar a função def num dec. Dec aqui, ó, vou definir um número de acordo com o número de casas decimais. Então, primeiro eu passo o número que eu quero, né, por exemplo, ali. E eu estou passando o número 1003,75841, por exemplo. Esse número com várias casas decimais. Então, eu passo o número, depois eu passo a quantidade de casas decimais que eu quero. Por exemplo, aqui, ponto e vírgula 2, eu quero arredondar ele só para 2 casas decimais. E, por fim, eu coloco se eu quero utilizar o separador de milhar ou não. O separador de milhar é esse ponto aqui que separa a casa dos milhares da casa da centena. Então, se você colocar aqui, né, por padrão, sem separador de milhar, se você deixar em branco ou em falso, ele vai exibir o separador de milhar. Agora, se você colocar aqui verdadeiro,
Aí você vai estar colocando que é verdadeiro essa variável que chama sem separador de milhar, ou seja, você quer que exiba sem separador de milhar. Então, se você colocar verdadeiro para exibir sem separador de milhar, ele vai exibir dessa forma aqui, sem nenhum ponto separando a casa dos milhares das centenas. Já se você deixar em branco ou colocar falso, ele vai colocar como falso esse aqui, vai exibir o separador de milhar e vai colocar o pontinho aqui para separar a casa dos milhares da casa das centenas. Então, essa é a ideia. Você vai arredondar a exibição do seu número por uma certa quantidade de casas decimais aqui e vai decidir se exige exibir ou não o separador de milhares aqui. Essa é a nossa noção que a gente tem que ter em relação às funções. Tem que saber as principais funções e o significado, o que cada uma delas faz, para você ter essa noção básica aí na sua prova. E por fim, para a gente terminar o nosso último slide aqui, a gente apresenta aqui, você tem que ter uma noção também da diferença entre dois operadores básicos aqui dentro do cálculo do Excel, que é muito importante. Isso pode fazer você perder muitas questões na sua prova, e perder pelo menos uma questão na sua prova de bobeira. Questão fácil, muitas vezes a pessoa acaba perdendo por não saber essa diferença ou por não perceber essa diferença na prova. Então a gente tem dois operadores, o operador dois pontos e o operador ponto e vírgula. E esses operadores, eles podem mudar totalmente o resultado, por exemplo, de uma função. Então, quando você está tratando de questões de função dentro da sua prova, você tem que fazer essas questões com muita atenção, com muito cuidado. Porque se você fizer rápido e passar despercebido, por exemplo, tiver lá um dois pontos e você achar que é um ponto e vírgula, vai dar um resultado totalmente diferente e você vai perder essa questão. Então, o nosso famoso vamos entender a diferença, o nosso famoso operador dois pontos é o que a gente chama de operador de intervalo, é o nosso operador de intervalo. Ele, a gente dá um bizu nas nossas aulas, intervalo, né? Esse operador, o macete é você substituir ele pela palavra até. Ele significa até. Então, por exemplo, aqui a gente está usando a função soma com dois pontos. Então, ele está falando para a gente soma de A1 até A4. Então, ele quer somar todo mundo dentro desse intervalo. O dois pontos, ele pega o intervalo que vai desde a célula que está antes dele até a célula que está depois dele. Pega todo mundo que está nesse intervalo de células contínuas. Então, ele vai somar aqui de A1 até A4. Por exemplo, aqui na nossa ideia, no nosso exemplo, ele ia somar todos esses valores aqui. Ele ia somar A1, A2, A3 e A4. Que iria dar aqui, né, 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, 4, iria dar 10. No nosso exemplo ali, o resultado seria 10, soma de A1 até A4. Já o ponto e vírgula, ele é o nosso operador que representa a união. E o macete na sua prova é substituir ele pela palavra e, em vez de até. Então, ponto e vírgula substitui por i. Então, aqui ele significa soma A1 e A4. Agora, ele não está querendo somar de A1 até A4 mais, ele está querendo somar somente A1 e A4. Então, ele vai somar só esse valor com esse valor aqui. Isso aqui é equivalente a A1 mais A4 somente. Então, aqui ele somaria A1 mais A4 somente, 1 mais 4 seria igual a 5. Viu que muda completamente o resultado? Então, não pode deixar isso passar despercebido. Vai ver com calma a questão de função, olha se tem lá um dois pontos ou um ponto e vírgula, porque isso vai mudar. Se for dois pontos, substitui por até, pega todo mundo no intervalo. Se for ponto e vírgula, substitui por i e soma e realiza a operação somente com as duas células, com os dois valores que estão, né, de certa forma, expressos aqui antes e depois do nosso ponto e vírgula. Essa é a nossa ideia aqui em relação aos operadores e a última consideração que a gente acredita que os senhores têm que levar para a prova para gabaritar aí as nossas questões de informática. Então, aqui eu apresentei, né, as principais considerações que a gente poderia ter aqui em relação às questões de informática, aquilo que a gente acredita que tem a maior probabilidade de cair na sua prova para que você possa ter um estudo mais eficiente nessa reta final e ir direto ao ponto e ir direto na veia para marcar ali o X no lugar correto e ganhar questões na sua prova. Se você não se inscreveu ainda, eu deixo o bizu aqui, não dê bobeira. Se inscreva no nosso canal aí, ativa o sininho de notificação para você receber em primeira mão aí as notificações, né, os novos vídeos, as dicas, todo o conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar demais você na sua caminhada rumo à sua aprovação. Também deixa o seu like aí, o seu gostei se você tiver gostado do vídeo, porque isso nos ajuda a continuar promovendo e compartilhando essa informação, essas dicas aqui de maneira gratuita com os senhores. Eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Desejo a cada um de vocês uma ótima, uma excelente prova lá aí, né, no seu concurso. E vamos lá detonar a informática. Eu quero ver a galera gabaritando a informática aí com essas dicas aqui da Semana Vale Tudo. E se você acertar, comenta aqui que você acertou a questão aí, que a gente pôde ajudar aí na sua aprovação. Muito obrigado pela sua atenção. Tudo de bom para vocês. Espero ver vocês em breve com a tão sonhada aprovação. E não se esqueçam, vale concursos aqui, vale a pena.